Fala, gurizada, tudo certo? Então, me chamo de Dom, esse é meu primo Oscar, nós somos daqui do canal Grenal dos Primos, né? A gente está agora fazendo os pós-jogos aí da dupla e também comentando sobre outros jogos aí, Mundial, também Ancelotti, seleção. Então, estamos aí com mais um jogo, né? Depois do Super Mundial, que ainda não terminou, o Grêmio voltou a campo com a final da grande Super Recopa Gaúcha, né? Inclusive aqui, ó, é campeão. É campeão. Primeiro título pós o canal é nosso, do Grêmio. Ah, foi Ah, mal, velho. então, Pelo é amor isso de aí. Deus, né? Não se dá para Rapaz, brigar com os fatos, né? meu Então, Deus. é nós, estamos 1-0 Ah, já. Vamos ver se pós estamos na frente. e o Octa É, nada, né? E o Octa nada. mas Octa, isso aí O é. Quem Octa gosta de vamos gauchão correr atrás da aprenda. máquina de novo. Quem gosta de Vou, gauchão vou aprenda. passar mais 10 anos correndo atrás do Octa de novo. Quem gosta de gauchão aprenda, que é Super Recopa, Ah, rapaz. não, essa me quebrou, bicho. Ai, ai. É, mas então, conseguiu ver o jogo? Cara, eu assisti, né? Eu assisti esse jogo de comadre ali, não foi ninguém na arena de novo, tava uma empolgação pra esse título, né? Tava um fervo, assim, a geral tava em chamas, né, cara? É... nossa senhora, pra ver o jogo contra o Zequinha, bicho. Nossa senhora, pensa no anticlímax, né, cara? Mas eu É, vi o já, jogo. já, já, já foi pior, né? Já teve a São Luís de Juí, já Você nem vi teve quanto é que foi o público Ipiranga, hoje. né? Já teve Ipiranga, então o Zequinha até é um clássico. Tá bem no nível do clássico de vocês mesmo, assim. O O clássico rival. da cidade, Porto Alegrense. Tá. Não, cara, eu vi, mas assim, fico vendo outros conteúdos no YouTube, no celular também, vai me distraindo, e a hora que o Grêmio fez 2-0 ali, esquece também, já era, né? Vai ser aqui um jogo treino, bem dizer, ritmo de jogo treino, o Zequinha em nenhum momento aí ofereceu qualquer perigo, o melhor jogador do Zequinha foi o goleiro, que catou um pênalti do Cristaldo ainda, teve isso no enredo desse jogo ainda, mas, cara, comenta aí o que tu achou primeiro, como gremista e Cara, tudo então, mais. logo o Grêmio abriu 2-0. O primeiro foi com o Alisson e o segundo com a Muzu. Quem diria, Muzu Esse cara é bom, desencantou. esse cara é menos pior aí desse time de vocês aí. Cara, eu acho que ele, vamos dizer, dizem que ele é o Galdino belga, assim, mas eu acho ele um pouco melhor. Ele é um meio ciscador, mas eu lembro quando ele veio pro Grêmio, se eu não me engano, ele ganha um quê? 1 milhão, ele ganha bem. Ele veio uma contratação cara, entre aspas, né? E daí eu lembro que um dos pré-requisitos dele é que ele tinha a segunda maior arrancada do mundo. Eu falei, bah, pelo menos alguma coisa, mas daí tu vê que ele é O veloz, Zen assim, mas Bolt ele dos não. Pampas. Exatamente. Tu vê que ele é veloz, assim, mas não tem muita objetividade. Mas daí ele fez o gol também, se eu não me engano, contra o Bragantino ou Santos, que ele fez um gol. Eu acho que foi contra o Bragantino que depois empataram. Que ele fez, foi o primeiro gol. Então, esse é o segundo gol dele pelo Grêmio. E claro que na lista dos pereba do Grêmio ele tá ali no meio, né? Não é dos piorzinhos, não. Falando nisso, eu até achei que não ia entrar, mas entrou o tal do Pavon, que é o Pavor, né? Meu Deus, cara, nem contra o Zequinha, ele não faz nada. Não sei se tu viu, ele até passe de 2 metros. Não é que ele errou o passe, não é que ele errava os passes de 2 metros, mas assim, o time tava indo pra frente, ele queria tocar pro cara, em vez de tocar ali no ponto, né, no ponto futuro, ele tocava pra trás, o cara tinha que voltar e fazer. Assim, eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Mas o Mano tá insistindo, falando em insistir, ele insistiu também com. Insistiu não, fez uma surpresa ali escalando o Arezo, né, que dizem que ele tava meio de molho também, e errou o pênalti aquela vez, e enfim, o É Mano tava obrigado. é o Arizo ou o Aravena que quer ir pro Penharol? É o Arezo. O Arezo? Arezo. Ele entrou de titular? Entrou de titular e só errou gol. Errou uns 3, 4 gols, assim, ele não desempenhou nem um pouco o papel de centroavante. E, mas Jogou nada. assim, cara, não jogou nada. Mas Eu ele tava também não vendo vinha no. jogando nada, eu não entendo isso aí, sabe? Tipo, porra, o cara já se queimou duplamente, né? Uma falando que é Penharol, outra chutando aquele pênalti mais displicente da história. Ele não jogou, acho que jogou um jogo bem, talvez, quase um ano aí de Grêmio. E daí quando vê tá titular de novo.
né? Mas põe um guri da base, eu não entendo essa É coisa porque, aí né, de. até onde eu sei, ele tem um salário alto e assim, pelo que eu tava vendo no debate raiz lá hoje, se formou, eu vi pouco tempo do programa, mas se formou um debate homérico lá, se devia botar o cara na geladeira, se deveria aplicar uma penalidade de multa, ou se deveria botar o cara para jogar, para mostrar que ele tá desinteressado mesmo, sobre essa história de ele querer ir pro Penharol, porque prometeram para ele lá que se ele for jogar lá, ele em um ano ele tá na seleção uruguaia, entendeu? Então fizeram a cabeça do cara lá por causa disso, e é isso que tá fazendo o cara ter um mau desempenho. Mas assim, cara, Se o cara quer a seleção uruguaia, ele tem que minimamente jogar bem, né? Não importa o time que ele esteja. não Então é, mas é. o cara, assim, me parece que esse cara já chegou aqui sem clima. Um Grêmio totalmente desorganizado, de uma direção que largou, de um time que não conseguiu alcançar um objetivo mínimo na temporada, que era o gauchão aí, mudança de treinador do antigo lá agora pro o Mano tentando tapar o sol com a peneira, tudo mais, aí eu acho que é tudo uma conjuntura de fator, sabe? Daí o cara tá meio que forçando saída, a janela é agora, não sei se a janela serve para isso ou não no caso dele, mas acredito que sim. E eu acho que tudo é uma conjuntura, sabe? Só que eu ainda sou da opinião que o cara tem que estar à disposição e tem que pôr para jogar, porque assim, mas aplica multa, essa história não existe, cara. O cara, no fim das contas, o cara é registrado em CLT, né? Tem lá parte de direito de imagem, outras questões, mas o cara ainda tem um registro em carteira. Então ele tem as penalidades que a lei prevê lá e não é de qualquer jeito pro cara sair multando, pro cara sair capando o salário do cara por mau desempenho. Quer, então negocia o cara, entendeu? Se não tá satisfeito, dá um jeito de emprestar, dá um jeito de despachar. É assim que sempre funcionou no mundo de futebol. A menos que tu tenha um diretor executivo muito ponta firme que vai lá e conversa com o cara e tudo mais, e isso não é garantia de nada também, né? Isso não é garantia de nada. O cara tem que virar a chavinha e tem que querer. O exemplo do Inter é o Thiago Maia. O Thiago Maia lá queria sair pro Santos por causa do Neymar, forçou, 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 o D'Alessandro foi lá, botou a pica na mesa lá, ele foi lá, pediu desculpas pro grupo, mas tá aí de novo, jogando porcaria nenhuma. Né? Vamos ver agora no retorno. Mas continua não jogando nada. Então, cara, às vezes segurar é pior. Enquanto ele tá no grupo, ele tem que ser aproveitado, na minha opinião. Né? Se o Grêmio precisa dele, se ele tem uma hierarquia maior para entrar nos jogos, ou se ele tá muito mal para ser titular, pelo menos que deixe ali como primeiro reserva. E se não serve, cara, é linha na pipa, velho. Mesmo, ainda que perca dinheiro. Essa é a minha opinião, sabe? Sim, só que acontece que daí não negociam, né? Tá ali, ele fica ali. Eu assim, ó, não vejo sentido ele ser titular num jogo desse, porque é justamente um jogo que dá moral. Imagina se ele mete 3 gols. E aí ele vai ficar mais meio ano ali, naquela coisa. Titular, entra, porque ele jogou bem um jogo, que na teoria teve essa chance. Então, acho que não dá para dar chance para o azar nesse sentido. Tá, mas em relação ao jogo em si, do que tu esperava, assim, em relação a retorno Cara, dessa parada? eu esperava 5-0, tá? Porque eu sou acostumado a. Cara, eu não sei o que acontece, mas eu lembro quando eu era ali adolescente, criança, quando comecei a acompanhar o Grêmio, cara, até o Inter, era jogo contra esses pequenos, era 5-0, todo jogo. Se Sim. era 2-0, era como se fosse um tropeço, né? 1-0, então, era quase uma vergonha. Hoje meio que normalizou, né? Ah, ganhou do, sei lá, do Zequinha 2-0, nossa, né? Não, eu acho que, claro, campeão, né? Vamos lá, mas não foi. Eu esperava mais, esperava um placar mais elástico, um jogo mais tranquilo também, até porque inclusive teve um pênalti que eles ah, que não foi dado foi um lance meio polêmico pro Zequinha e também o pênalti que foi no Arezzo, inclusive ele cavou o pênalti, né? Que o Cristaldo chutou. Também eu não achei pênalti. Então, claro, o Grêmio jogou melhor no geral, mas não assim, não tão quanto a gente esperava. Porque, pô, estão treinando, né? Estão treinando, É não é o que eu aquela ia dizer coisa que agora. sempre. Exatamente, estavam treinando, sempre se reclamava que não tinha tempo para treinar, agora tem esse tempo. E aí, pô, não vi o futebol
que vai ser preciso aí para o resto da temporada, mas vamos torcer. Bom, pelo menos não podia ter empatado o ido, você não sei se vai para prorrogação, se não vai, mas podia ter sido pior, podia ter sido um tropeço, né, até uma derrota, que aí sim ia ser uma choradeira, né, mas a vitória veio, mais importante, mas o futebol ainda tá a desejar. É o que eu ia dizer agora, assim. O que eu falei antes do Mundial, né? Esse tempo de parada ia ser meio enganoso porque precisava das férias. Mas mesmo assim, houve um tempo para treinar e o Grêmio, diferente do Inter, teve esse treino de luxo agora para colocar em prática o que foi treinado, para dar uma moral, antes desse retorno do brasileiro para esse tipo de confronto. E eu acho que assim, mais importante do que o 5-0 que tu esperava é tu enxergar um time dentro de campo. Tu enxergar um trabalho tático funcionando, assim. Tanto que o Grêmio lá jogou o Gauchão, foi lá e tocou 5-6-0 no Monson, e teve gremista da imprensa aí, né, seu Diogo Rossi, que falou que o técnico tinha entregado uma seleção para ele. Então, assim, nem sempre o resultado, principalmente contra time pequeno, é algo que vá sinalizar para uma melhora. No meu caso, por exemplo, quando eu for ver o Inter jogar agora contra o Vitória, pelo amor de Deus, dentro do Beira-Rio, o que eu quero ver? Eu quero ver um Wesley jogando melhor, né? Eu quero ver o lateral direito lá, esqueci o nome dele, jogando, o Aguirre jogando melhor. Eu quero ver um volante funcionando, né, pro lugar do Fernando, né? Seja o Bruno Henrique, seja o Thiago Maia, seja quem for, né? Eu quero ver o Bernabé retomar como é que é o desempenho dele. É isso que eu quero ver. Eu não quero saber de quanto o Inter vai ganhar. Eu quero que ganhe, claro, até porque a gente está na zona do rebaixamento. Mas eu quero ver a evolução do time. Eu quero ver um time funcionando para enfrentar o Fluminense na Copa do Brasil e para enfrentar o Flamengo na Libertadores. É isso que eu preciso enxergar. Ganhando de 1-0, mas eu vendo o Bernabé melhor, eu vendo os dois volantes melhor, eu vendo uma zaga segura, né? O Rocher talvez retornando agora também de lesão, e o Wesley parando de perder gol e acertando a jogada que ele tem que acertar, é o que vai me satisfazer, entendeu, cara? E ver também se foi feito um trabalho físico, porque o Inter estava sofrendo muito fisicamente. Então é isso que eu espero, só que o nosso teste vai ser simplesmente contra o Flamengo, né, cara? Flamengo não, com vitória, mas vai ter o Flamengo na Libertadores. Quem vai jogar contra o Flamengo é o São Paulo. Eu acompanho o velho do tricolor lá e eu tava confundindo, mas o São Paulo vai jogar. E o São Paulo tá ali, hein? São Paulo tá liberando a zona também. Mas, cara, eu acho que é isso, assim. O Grêmio fez um jogo protocolar ali, jogo treino, ritmo total, jogo treino. Levantou. Até tu sabe, essa Recopa Gaúcha era do campeão do ano passado contra o quê? O que era? Sabe dizer Cara, isso? pelos níveis dos times que eu sempre lembro, até eu não sei, mas eu acho que é tipo o campeão do Gauchão contra o campeão da divisão de acesso. Hum. Cara, eu acho que é isso. Mas tá Porque muito não foi. atrasado isso, né? Devia ter sido feito, sei lá, no passado isso. É verdade. Eu lembro das finais de Recopa Gaúcha era sempre mais ou menos ali antes. Talvez por causa dessa parada aí também, Então, né? talvez eles tenham programado por causa justamente da parada, mas assim, até meu pai hoje falou assim, pô, mas não era já pra ser o campeão desse ano, né? Sei lá. Achei estranho isso, mas enfim. Eu acho que o Grêmio volta com moral. Acho que acima de tudo ali é a moral do trabalho do Mano, a moral do resultado, para poder continuar com essa escalada que o Grêmio estava antes de parar aqui. Ganhou dois, três jogos ali que ajudou a sair da situação da zona do rebaixamento e agora o Grêmio precisa estrategicamente trabalhar para alcançar algum resultado na temporada aí, que leve pelo menos a uma vaga de Libertadores para salvar esse trabalho do presidente aí, Alberto Guerra, que com certeza, na minha opinião, tá fora, né? Tá fora do próximo mandato de presidente do Grêmio aí. Mas é isso, gurizada. A gente vai fazer um vídeo amanhã ainda sobre o confronto do Mundial, do PSG, né? PSG e Real Madrid. SG Real. E vamos fazer também
o vídeo na final ali do Mundial no domingo, né? Os vídeos do Brasileirão também. E já temos um vídeo que acabamos de postar sobre a queda do Fluminense, né? O 2-0 da vitória do Chelsea em cima do Fluminense, que foi o último brasileiro aí a cair da Copa do Mundo de Clubes. Beleza? Se inscreva no canal aí, deixa um comentário, dá o like, compartilha com o amigo. E até a próxima. Abraço aí, Didon. Valeu, Oscar. Valeu, gurizada. Se inscrevam no canal aí e até a próxima. Valeu. Valeu.